Existe uma mentira que nos contaram sobre o amor, uma mentira tão sutil que a maioria das mulheres a acredita sem questionar. Nos disseram que quando amamos alguém, devemos lutar por essa pessoa, persegui-la, demonstrar constantemente o nosso valor. Nos disseram que o amor verdadeiro exige sacrifício, entrega total, disponibilidade emocional permanente. E durante anos eu também acreditei nessa mentira, até que percebi algo que mudou completamente a minha compreensão sobre os relacionamentos humanos. As mulheres que mais sofrem no amor são exatamente aquelas que mais lutam por ele. As que mais perseguem são as que mais se afastam do que realmente buscam. As que mais se entregam são as que menos recebem. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E isso me leva a falar sobre algo que vejo todos os dias no consultório, algo que se tornou quase uma epidemia emocional entre as mulheres. O pânico que surge quando ele começa a ignorar você. Aquele momento em que as mensagens se tornam escassas, as ligações desaparecem e o seu mundo emocional treme como se um terremoto interno tivesse acontecido. Mas antes que você pense que vou te dar os conselhos habituais, fique ocupada ou não demonstre necessidade, preciso te dizer algo que descobri depois de anos trabalhando com mulheres que vivem essa experiência. O problema não é que ele te ignora, o problema é que você precisa que ele não faça isso. Porque quando a sua estabilidade emocional depende da atenção constante de outra pessoa, quando a sua tranquilidade interior vacila porque ele não respondeu uma mensagem, quando a sua autoestima se sustenta sobre o quanto ele te busca ou te valida, então não estamos falando de amor, estamos falando de dependência emocional disfarçada de romance. E aqui está algo fascinante que observo clinicamente há décadas. Quando você experimenta essa sensação de ser ignorada, o seu cérebro ativa exatamente as mesmas regiões que se acendem diante de uma dor física real. O seu sistema nervoso, literalmente, não distingue entre a dor de uma ferida no corpo e a dor da rejeição emocional. Isso explica por que dói tanto. Por que parece que algo dentro de você está se partindo? Por que surge essa necessidade urgente de reconectar, de enviar mais uma mensagem, de procurar pistas nas redes sociais dele, de fazer qualquer coisa para aliviar aquele peso no peito que simplesmente não vai embora? É como se o seu cérebro tivesse acionado um sistema de alarme ancestral projetado para a sobrevivência, mas aplicado a uma situação moderna que não representa uma ameaça real à sua vida. Representa uma ameaça ao seu ego, à sua imagem de si mesma, à história que você se contou sobre o que significa ser amada. E aqui está o que a experiência clínica me ensinou. Essa urgência, essa necessidade desesperada de restabelecer o contato é exatamente o que mais afasta a pessoa que você tenta aproximar. É como se o seu cérebro dissesse emergência emocional e a partir desse lugar de pânico, você tomasse decisões que na prática confirmam as razões dele para se afastar. Deixa eu te explicar algo sobre a psicologia que observo há anos nos relacionamentos. Algo que muitas mulheres não compreendem. Quando um homem se afasta, quando se torna distante, quando parece ignorar você, na maioria dos casos ele está processando algo internamente. Os homens tendem a se recolher, a criar espaço mental, a processar em silêncio. Essa tendência tem raízes profundas. Durante séculos,
O recolhimento foi uma estratégia de avaliação e decisão. Não é algo pessoal contra você, é uma resposta biológica e social profundamente enraizada. E enquanto ele está no seu processo interno, navegando pelas próprias complexidades emocionais, você está interpretando o silêncio dele como rejeição pessoal. Você está convertendo a ausência dele em evidência de que algo está terrivelmente errado com você. Mas aqui está a verdade que talvez você não queira ouvir e que pode ser libertadora se você permitir. A distância dele não tem nada a ver com você. O silêncio dele não é um julgamento sobre o seu valor como pessoa ou como mulher. A necessidade de espaço dele não é uma confirmação de que você não é suficiente, não é atraente, não é digna de amor. E isso me leva a um padrão que observo constantemente nas mulheres que chegam até mim. Elas construíram a própria identidade em torno de ser necessárias, de ser indispensáveis, de ser a fonte de bem-estar emocional de outra pessoa. Tornaram-se especialistas em ler as emoções alheias, em antecipar necessidades, em estar disponíveis emocionalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Desenvolveram o que chamo de hipervigilância emocional, um estado constante de alerta em que monitoram cada gesto, cada palavra, cada mudança no tom de voz, cada demora em responder uma mensagem. Vivem em ansiedade permanente, interpretando sinais, buscando pistas, tentando decifrar o estado emocional do outro, como se a própria sobrevivência dependesse disso. Quando ele se afasta, quando já não precisa dessa disponibilidade constante, elas se sentem perdidas, vazias, sem propósito, como se tivessem perdido a própria razão de existir. É como se tivessem estado vivendo através dele, respirando através das necessidades dele, existindo através da validação dele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, talvez uma que você nunca tenha se feito. Quem é você quando não está sendo necessária para alguém? Qual é a sua identidade quando não está cumprindo o papel de salvadora emocional, de conselheira, de suporte incondicional? O que te define quando não está monitorando as necessidades, os humores e as reações de outra pessoa? Você se lembra de quem era antes de se tornar a mulher dele? Quais eram os seus sonhos antes que os sonhos dele se tornassem mais importantes? O que te apaixonava antes que a sua principal paixão fosse torná-lo feliz? Porque ali está o verdadeiro problema, o núcleo de todo esse sofrimento. Não é que ele te ignora, é que você não sabe quem é sem a atenção dele. Você construiu a sua identidade como uma extensão da dele, como um reflexo do interesse dele, como uma confirmação do desejo dele. Fez da validação dele a base da sua autoestima, da presença dele a fonte da sua tranquilidade, do amor dele a medida do seu valor. Recordo de uma paciente que chegou ao consultório completamente destruída porque o parceiro tinha começado a se afastar depois de 2 anos do que ela descrevia como o relacionamento perfeito. Ela chorava, se culpava, se perguntava obsessivamente o que tinha feito de errado. Doutora, éramos perfeitos juntos, ela me dizia. Eu fazia tudo o que ele precisava. Estava sempre disponível. Nunca dei problemas. Não entendo o que aconteceu. Durante os meses que trabalhamos juntas, fomos descobrindo, camada por camada, o que havia acontecido de verdade. Ela esteve tão focada em ser perfeita para ele, tão atenta às necessidades dele, tão disponível emocionalmente, que havia perdido completamente a própria essência, a sua individualidade, a sua identidade como pessoa independente. Ela não se lembrava da última vez que tinha feito algo por puro prazer pessoal, sem pensar se ele gostaria ou não. Não conseguia mencionar uma única atividade que desfrutasse, que não estivesse relacionada a ele ou ao relacionamento. Havia deixado de ver as amigas porque ele preferia ficar em casa.
abandonados hobbies porque ele não os entendia. Suas paixões profissionais tinham ficado em segundo plano porque ele precisava de mais atenção emocional depois de dias difíceis no trabalho. Havia parado de ir à academia porque ele dizia que ela já era perfeita, abandonado o amor pela leitura porque ele achava uma perda de tempo, deixado de pintar, algo que a havia apaixonado desde criança, porque ele considerava um hobby pouco prático. Quando ele começou a se afastar, quando deixou de buscar essa atenção constante que ela vinha oferecendo, ela não sabia como estar consigo mesma. Havia terceirizado completamente a própria identidade. Tinha colocado o próprio bem-estar nas mãos de outra pessoa. Tinha se tornado um satélite orbitando ao redor de um planeta, sem luz própria, sem direção própria, sem existência independente. E quando essa função desapareceu, sentiu que havia perdido não apenas o parceiro, mas a si mesma. Essa história se repete com pequenas variações no meu consultório, repetidamente. Mulheres brilhantes, inteligentes, capazes, com carreiras de sucesso, com talentos incríveis, que construíram a estabilidade emocional sobre a base da validação externa, que fizeram do amor uma forma de dependência, que transformaram o relacionamento na única fonte de sentido e propósito. E aqui está o que é paradoxal e doloroso ao mesmo tempo. Quanto mais você precisa da atenção dele para se sentir bem, menos atraente você se torna aos olhos dele. Quanto mais depende da validação dele para a sua autoestima, menos ele te valoriza. Quanto mais persegue a presença dele, mais ele se afasta. É como uma lei cruel, mas inevitável dos relacionamentos humanos. Os seres humanos valorizam o que percebem como escasso, o que tem autonomia, o que pode escolher estar ou não estar. Quando você demonstra que não consegue estar bem sem ele, perde justamente aquilo que inicialmente o atraiu, a sua independência emocional, a sua capacidade de ser feliz por si mesma, a sua completude como indivíduo. É como se houvesse uma lei invisível nos relacionamentos. Quem mais precisa, menos recebe. Quem mais persegue, mais afasta o perseguido. Quem mais se entrega sem limites, menos é valorizado. Mas antes que você pense que vou sugerir que finja não precisar dele, que se torne alguém emocionalmente distante ou manipuladora, preciso ser absolutamente clara. Não se trata de agir como se ele não importasse. Não se trata de se tornar fria ou indiferente. Trata-se de genuinamente não depender dele para o seu bem-estar emocional. Não se trata de jogos psicológicos ou estratégias de manipulação. Trata-se de recuperar o seu centro, a sua autonomia, a sua capacidade de estar bem consigo mesma. E isso me leva a algo que observo nas mulheres que conseguem transformar essa dinâmica destrutiva. Quando finalmente compreendem que o seu valor não depende da atenção de ninguém, quando recuperam a conexão consigo mesmas, quando reconstroem a identidade independente, algo verdadeiramente extraordinário acontece na energia delas, na presença delas, na forma como se relacionam com o mundo. Porque quando uma mulher está genuinamente centrada em si mesma, quando tem uma vida plena, independentemente do relacionamento, quando pode estar bem sozinha, mas escolhe estar acompanhada, quando não precisa de validação externa para saber quem é, a energia dela muda completamente. Ela já não emana necessidade, mas plenitude. Já não transmite carência, mas abundância. Já não busca se completar através do outro, mas compartilhar a própria completude. É como a diferença entre alguém que está morrendo de sede e alguém que já está hidratado, mas aprecia uma bebida refrescante. O primeiro bebe com desespero, o segundo saboreia com prazer. O primeiro precisa da água para sobreviver, o segundo a escolhe para desfrutar. E os homens percebem essa diferença de forma visceral, quase instintiva. Um homem emocionalmente maduro se sente atraído por uma mulher que está completa consigo mesma, que não precisa ser salva,
que não exige validação constante, que pode estar bem com ele e também sem ele, não porque seja cruel ou insensível, mas porque essa energia de completude é magnética. É a diferença entre alguém que te ama a partir da necessidade e alguém que te ama a partir da escolha. Mas aqui está algo que a experiência me ensinou e que pode ser difícil de aceitar, especialmente para mulheres condicionadas a acreditar que o amor exige sacrifício total. Às vezes ele se afasta porque está avaliando se realmente quer estar com você. E a sua reação à distância pode ser exatamente o que o ajuda a tomar essa decisão. Pense desta forma: quando você responde ao silêncio dele com desespero, quando converte a ausência dele em presença insistente, quando interpreta a necessidade de espaço como um problema urgente a resolver, você está enviando uma mensagem muito clara, mesmo sem ter consciência disso. Você está dizendo que está disposta a se conformar com migalhas de atenção, que prefere um relacionamento medíocre e inconsistente a não ter relacionamento algum. E da perspectiva de um homem, isso pode ser exaustivo e, francamente, pouco atraente. Porque quando um homem percebe que você é incapaz de estar bem sem ele, quando sente que a sua estabilidade emocional depende completamente da atenção dele, ele não se torna mais seu parceiro. Ele se torna seu suporte emocional, seu validador, sua fonte de tranquilidade. E isso é peso demais para qualquer relacionamento saudável. Imagine por um momento que alguém dependesse de você para cada gota de felicidade, para cada sensação de segurança, para cada fragmento de autoestima. Imagine que cada vez que você precisasse de espaço, essa pessoa entrasse em pânico. Que cada vez que você tivesse um dia difícil, ela interpretasse isso como rejeição pessoal. Você se sentiria amada ou sufocada? Teria vontade de se aproximar ou de se afastar? E isso me leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do amor maduro. O amor real não precisa ser perseguido. O amor verdadeiro não se constrói sobre a ansiedade de perder o outro. O amor consciente não se alimenta da necessidade desesperada de validação. Nos relacionamentos que realmente funcionam, aqueles que duram décadas e se fortalecem com o tempo, que sobrevivem às crises e saem mais sólidos, ambas as pessoas podem estar bem sozinhas, mas escolhem estar juntas. Ambas têm vidas plenas, interesses próprios, sonhos individuais, mas decidem compartilhar e enriquecer essas vidas juntas. A diferença é sutil, mas absolutamente transformadora. Não é preciso de você para estar bem. É estou bem e te escolho. Não é não consigo viver sem você. É posso viver perfeitamente sem você, mas prefiro viver com você. Não é me complete. É vamos compartilhar nossas completudes. E quando você opera a partir desse lugar de plenitude pessoal, a partir dessa base sólida de autoestima autêntica, algo verdadeiramente extraordinário acontece. A sua presença se torna um presente, não uma obrigação. A sua companhia se converte em algo que se aprecia, não em algo dado como garantido. O seu amor se transforma em uma escolha consciente, não em uma necessidade desesperada. Se você se reconheceu em alguma parte do que estou compartilhando e sente que quer aprofundar essa jornada de forma mais íntima, com acompanhamento real e continuidade, quero te convidar para o meu canal de membros aqui no YouTube. É um espaço onde vou além do que posso oferecer nos vídeos públicos, conteúdos mais profundos, conversas mais próximas e uma comunidade de mulheres que estão nesse mesmo caminho de reconexão consigo mesmas. Seria uma honra te ter lá, mas há algo que observo em muitas mulheres, algo que pode parecer contraditório em uma cultura que romantiza a luta pelo amor. Elas se sentem culpadas por não perseguir, por não insistir,
por não lutar pelo amor, como se não reagir à distância dele fosse uma falta de comprometimento emocional, como se respeitar o espaço dele fosse uma forma de abandono. Foram condicionadas por filmes, novelas, músicas e contos de fadas a acreditar que o amor verdadeiro exige perseguição, insistência, luta constante, que se você realmente ama alguém, deve estar disposta a fazer qualquer coisa para mantê-lo, mesmo que isso custe a sua dignidade e o seu bem-estar. E aqui está a verdade, que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente libertadora. Respeitar a necessidade de espaço dele não é falta de amor, é amor maduro. Permitir que ele se afaste sem persegui-lo não é desinteresse, é respeito genuíno. Não transformar o silêncio dele no seu drama não é frieza, é inteligência emocional. Porque quando um homem realmente quer estar com você, quando está genuinamente interessado em construir algo real e duradouro, ele não desaparece sem explicação por dias ou semanas. Um homem que vale a pena, um homem emocionalmente disponível para um relacionamento maduro, pode precisar de espaço ocasionalmente, pode atravessar momentos difíceis, pode ter períodos de introspecção, mas te comunica o que está acontecendo, não te deixa adivinhando, sofrendo em silêncio, criando histórias na cabeça. Ele diz: estou passando por um momento difícil no trabalho e preciso de um pouco de espaço para processar, mas isso não tem nada a ver com você. Ou, estou confuso sobre algumas coisas na minha vida e preciso de tempo para clarear as ideias, mas quero que saiba que valorizo o nosso relacionamento. E isso me leva a algo que mudou completamente a minha perspectiva como terapeuta. Algo que pode soar duro no início, mas que é profundamente libertador quando você o integra. Às vezes, quando ele se afasta sem explicação, quando usa a distância como uma forma de controle emocional, a vida está te fazendo um enorme favor. Está te mostrando que essa pessoa não tem a capacidade de te oferecer a consistência emocional que você merece. Está revelando que talvez não tenha a maturidade necessária para um relacionamento real e comprometido. Está te ensinando que ela talvez não seja a pessoa certa para você. Não importa o quanto você a ame ou o quanto deseje que dê certo. É como se a vida te desse informações cruciais sobre o caráter dele, sobre a capacidade de compromisso dele, sobre o nível de maturidade emocional dele. E embora doa, embora seja difícil de aceitar, essa informação é inestimável para o seu futuro bem-estar, porque você merece alguém que te escolhe consistentemente, dia após dia. Não alguém que você precisa perseguir para obter atenção básica. Você merece alguém que te busca ativamente, que se esforça para se conectar com você. Não alguém que foge quando as coisas ficam profundas ou íntimas. Você merece alguém que consegue estar presente emocionalmente, que sabe manejar a intimidade, que consegue comunicar os próprios sentimentos. Não alguém que desaparece quando você mais precisa, quando está mais vulnerável, quando mais precisa de apoio. Você merece alguém que te comunica o que sente, que te inclui no seu mundo emocional, que te faz sentir segura e valorizada. Não alguém que te deixa adivinhando as emoções dele como se você fosse uma detetive emocional. Você merece alguém que enxerga o seu valor sem que você precise demonstrá-lo constantemente, sem precisar competir pela atenção dele, sem precisar provar que é digna de ser amada. E se ele não consegue te dar isso, se não tem a capacidade emocional, a maturidade ou a vontade de estar presente de forma consistente, então a distância dele não é um problema a resolver. É uma informação valiosa a processar. É uma resposta que, embora doa agora, você deve agradecer no fundo do coração, porque cada vez que você se afasta de alguém que não consegue estar presente, cada vez que para de perseguir alguém que não te valoriza como merece,
Cada vez que para de mendigar amor e atenção, você abre espaço na sua vida para alguém que pode te dar o que você realmente merece. Quando você para de aceitar migalhas de atenção, torna-se disponível emocional e energeticamente para receber o banquete completo. Quando para de se conformar com o amor pela metade, você abre a porta para o amor pleno, para relacionamentos que te nutrem de verdade. Quando para de perseguir quem foge, você atrai quem quer genuinamente se aproximar. E isso não é uma perda, mesmo que agora pareça a maior perda do mundo. É um ganho imenso para o seu futuro. É a diferença entre um amor que te esgota constantemente e um amor que te nutre profundamente. Entre um relacionamento que te esvazia dia após dia e um relacionamento que te preenche e te inspira. Entre alguém que te ignora quando lhe convém e alguém que te celebra consistentemente. Você merece ser escolhida todos os dias, não apenas quando ele se lembra de você ou quando precisa de algo. Merece ser celebrada por quem você é de verdade, não tolerada quando lhe é conveniente. Merece ser amada de forma constante e presente, não ignorada quando ele tem outras prioridades. E quando você compreender isso profundamente, quando integrar esse entendimento no seu ser mais autêntico, quando viver a partir do seu centro mais verdadeiro, quando isso se tornar uma crença fundamental sobre o seu valor como pessoa, a distância dele não será mais uma tragédia pessoal que define a sua autoestima. Será simplesmente uma informação útil sobre a capacidade dele de amar. O silêncio dele não será mais uma ferida aberta que dói constantemente. Será uma resposta clara sobre o que ele pode te oferecer. E você será livre, livre para escolher o amor que realmente merece, livre para construir relacionamentos a partir da plenitude, não da carência ou do medo, livre para ser amada como merece ser amada, completamente, consistentemente, conscientemente, porque essa é a verdade que talvez ninguém tenha te dito, a verdade que a nossa cultura romântica não ensina. Você não precisa ser perseguida para ser valiosa, não precisa lutar pelo amor para merecê-lo. Não precisa demonstrar o seu valor constantemente para ser digna de ser escolhida. O seu valor existe independentemente da atenção que você recebe de qualquer homem. A sua dignidade não depende de quanto ele te busca ou te valida. A sua beleza, a sua inteligência, a sua capacidade de amar não se mede pela constância das mensagens dele ou pela frequência das ligações dele. Você é valiosa porque existe, porque é um ser humano único e inigualável. É digna de amor porque é humana, porque tem a capacidade de amar e de ser amada. Merece ser escolhida porque é quem você é, com todas as suas qualidades, as suas imperfeições, os seus sonhos e os seus medos. E quando você viver a partir dessa verdade, quando a integrar completamente na sua identidade, quando ela se tornar a base a partir da qual você se relaciona consigo mesma e com os outros, então você não precisará mais perseguir ninguém, porque o amor que você merece, o amor verdadeiro, maduro e consciente, virá em sua direção.